E aí galera, bem-vindos a mais um Rob Reviews, talvez o Rob Reviews mais esperado do ano inteiro, do filme mais aguardado do mundo, Avengers Guerra Infinita. A história, pra quem não conhece, eu sei que você conhece, cara, não tem o que não conhecer. É Avengers, é a Guerra Infinita. O Thanos finalmente chegou depois de 10 anos plantando. 10 anos não, vai, foi em Avengers 1, então depois de 6 anos plantando e plantando e plantando o Thanos finalmente chegou. E vamos ver agora se ele é bom mesmo ou não. Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. Vou começar direto então. Avengers Guerra Infinita é exatamente o que você espera de Avengers Guerra Infinita. O que é que eu esperava de Avengers Guerra Infinita? Eu esperava um filme muito divertido, com cenas de ação muito legais, mas com pouquíssima substância. E foi isso que eu recebi. Um filme muito incrível, com cenas de ações muito legais e pouca substância. Os efeitos visuais do filme são provavelmente o ápice da indústria. Tipo, o Thanos está visualmente incrível. Ele até tirou o bode que eu tenho naturalmente do ator que faz ele, que é o Josh Brolin. Esse ano parece que ele tirou pra se limpar os meus olhos, que tá fazendo o Thanos e o Deadpool 2, né? Então, tipo, parabéns, Josh Brolin, eu não tenho mais ranço de você. Mas fora ele, toda a Ordem Negra tá muito bem, os efeitos especiais estão muito legais, as cenas de ação também muito bem dirigidas, muito instigantes, muito animadoras. E outra coisa muito legal é os personagens, porque como esse é o grande crossover da Marvel, que tudo tava chegando a isso, eles pegaram vários heróis que não se encontravam antes e colocaram eles juntos. E é muito legal ver esses personagens tão diferentes juntos no mesmo lugar, com uma conversa muito legal. As piadas funcionam muito bem, o Guardiões da Galáxia em si, e como eles interagem com os outros heróis, é o tesouro do filme, na minha opinião. Eles estão muito bem colocados no filme. E é muito gostoso, e é muito quadrinhos ver isso. Ver esse entrosamento, ver essas coisas, todo mundo junto. É muito gostoso de ver isso. Não importa o quanto eu sou hater da Marvel, eu realmente sou, mas é muito bom ver. E como eu falei, é muito quadrinhos ver todo mundo junto. Só que também, como os quadrinhos, também tem a parte ruim. Porque os grandes crossovers nos gibis, eles raramente são histórias muito boas. Eles são muito legais de se ler, por causa desses motivos que o filme é muito legal de se ver. Mas quando você vai pensar em uma história realmente memorável, não são essas histórias de crossover gigantes, são histórias pequenas, histórias com aqueles personagens, histórias que conseguem tocar em você. Porque é isso que a gente quer ir no cinema, a gente quer ser tocado, a gente quer ver coisas que nos fazem sentir, nos fazem responder emocionalmente. E esse filme não traz isso, como grandes crossovers dos quadrinhos não traz isso. E a gente tem isso por dois motivos. O primeiro é o mais grave, que são um roteiro muito preguiçoso, um roteiro cheio de conveniências que são pequenas, mas que são graves. Por exemplo, tem, tipo, uma armadura do Homem de Ferro que tava sei lá onde, que, tipo, por que tá aí? Personagens que acabaram o filme anterior em um ponto e começam esse filme em outro, sem explicação nenhuma, só pra ajudar o plot. Personagens que têm o tom totalmente diferente do filme anterior, porque, não sei, porque fizeram meio que junto o filme anterior e não sabiam que o outro ia mudar de tom, sabe? Tipo, essas coisas. Eu não tô falando exatamente de quem eu tô falando, porque eu não quero dar spoiler nenhum aqui, quero ser a virgem que nem eu fui, mas se quiser me perguntar, eu digo direitinho quem é cada um que eu falei aqui agora. E como o filme tem 200 mil personagens, é difícil ter um protagonista. Esse filme realmente ele é muito falho no protagonista, a gente não tem quem seguir, a gente tem tanta gente pra seguir que a gente não foca em ninguém. E esse é um problema mais grave do filme, esse é o que impede o filme de ser um grande filme, é justamente isso. A gente não ter um desenvolvimento, de não ter uma história que pegue a gente, porque a gente tem muita coisa pra ver. Isso se exemplifica muito no final de um dos arcos, de uma das histórias do filme, tem uma cena de sacrifício, não tô falando nada, não tô falando nem quem é, nem onde é, nem tudo mais. Tem uma cena que seria um sacrifício, seria muito interessante se fosse um filme só daquele personagem, que a gente sentiria muito aquilo, mas nesse filme que tem muita gente, ela não tem a mesma força, ela simplesmente não tem a força, entendeu? Mas durante o filme eu tava pensando, quem tecnicamente é o protagonista desse filme? E eu cheguei em 3 opções, e tipo, isso eu achei opções muito interessantes, na verdade, porque os protagonistas são ou a Wanda, ou a Gamora, ou o próprio Thanos. Esses são os 3 personagens que têm uma história, que tem um quase desenvolvimento, nenhum dos 3 flui direitinho, mas que tem ali um momento pra desenvolver alguma coisa. Agora vamos ver quem desses 3 é o protagonista de verdade. A história da Wanda existe, ela tá lá direitinho, beleza, mas ela não tem a mesma força das outras, então ela não pode ser protagonista da gente. Deixa pra lá. A Gamora tem uma história muito forte, mas ela termina abruptamente, então também não pode ser, ela termina de um jeito muito não satisfatório. Ela começa muito bem, mas ela acaba meio que de repente. Então nós chegamos ao protagonista do filme, eu achei essa decisão muito interessante. O protagonista do filme é o Thanos, o próprio vilão. Ele é o protagonista, se você for olhar friamente o checklist do que faz o protagonista, né? Porque o filme, mesmo o filme sendo sobre ele, o filme não é sobre ele o suficiente pra gente se importar.
Mas, cara, isso já é um bônus pra mim, porque eu achava que o Thanos ia ser um grande bosta de um vilão. Eu tinha muito medo do Thanos só ser um cara alto, forte, sem motivação e sem desenvolvimento. E ele tem desenvolvimento, ele tem motivação. São motivações meio bosta, são bosta pra caralho, mas tá lá, o que é mais do que eu esperava. O filme podia ir muito mais a fundo nisso e seria muito mais interessante. Mas a história como tá lá, é uma história boa, tá longe de ser um Killmonger, tá muito longe de ser um Killmonger, mas é mais do que eu esperava, o que dou alguns pontos pra o Thanos aí. O Thanos realmente é uma das melhores coisas do filme. Eu esperava que ele fosse ser muito ruim, mas ele realmente é bem legal. Isso é o que me leva ao final do filme. Como eu falei no começo, Avengers Guerra Infinita é o que você esperava de Avengers Guerra Infinita. Menos no final. O final do filme realmente é muito legal. E é uma coisa que eu não esperava, é uma coisa que eu achei ousada pra caralho. É uma coisa que realmente não vai ficar daquele jeito, mas que foi muito legal que acabou desse jeito. É um final que todo mundo ficou frustrado, você já teve visto por aí falando, o final é frustrante, mas o final é bem legal. O final foi o que me fez dar essa virada a mais o filme. O filme tava sendo só mais do mesmo, Marvel no seu ápice, mas ainda lugar comum. Mas chegou aquele final e eu fiquei, caralho, da hora você. Eu bateria a palma se eu estivesse segurando o celular aqui, mas como tô segurando o celular, não vou bater palma. Então, por isso, por ter um final muito legal, por ser um lugar comum, porém um lugar comum muito eficiente, muito divertido, e é inegável, realmente, por mais que eu seja hater da Marvel mesmo, é muito inegável o escopo que esse filme tem. O fato dele existir já é muito importante, então eu tenho que admitir isso, porque é simplesmente um fato. Então, por tudo isso, o filme ganha nota boa, que é um 8.6. O filme não chega a ser um grande filme, mas é um baita filme legal que você deve ir ver, mesmo se você não já foi, né? I hope they remember you. Agora, só pra dar indicação super rápido, eu tava conversando muito sobre um filme antigo chamado Watchmen, de super-heróis. É um filme do Zack Snyder que, pra mim, é isso. É um espetáculo, é visualmente incrível, visualmente impactante pra caramba. E tem essa substância, tem uma substância muito, muito complexa, muito intelectual, inclusive, e muito bem colocada. Um do ápice do filme de super-herói da história, e que mesmo sendo do Snyder, se você é hater da DC, você deve assistir se você não viu ainda. E tá aí, é um exemplo, é o oposto do Guerra Infinita, porque a escala da epicidade tá lá embaixo, mas a substância tá lá em cima. Galera, muito obrigado por terem visto o Rob Reviews dos filmes mais esperados do ano. Eu sei que foi meio curto, mas a gente falou muita coisa legal, eu senti. Então vamos conversar mais sobre isso. Eu não quis dar spoiler nenhum, não quis entrar em nada muito pesado, porque eu quero que vocês vão virgem que nem eu. Falem comigo, vamos conversar sobre esse filme. Até semana que vem. Segunda-feira tem o Rob Reviews do segundo episódio de Westworld. Olha só. E semana que vem tem mais filme também. Beijão, até lá.